Quer virar o mundo de cabeça para baixo? Com essa fala, somos introduzidos a um jovem Gold Roger convidando Rayleigh para navegar pelos mares. A fala, até então ligada apenas ao caos que a pirataria geralmente traz, ganha novos contornos quando Barba Branca, durante sua morte, diz que o One Piece é real e que, quando alguém o encontrar, o mundo vai virar de ponta cabeça. Mais uma vez, palavras misteriosas jogadas aos ventos marais, mas que finalmente ganham um contorno de revelação maior quando vemos o Dome Reverse Deimou, o poder que literalmente vira alguém de cabeça para baixo. Como isto se conecta ao tesouro One Piece e ao mundo? A fala de Roger, já de Barba Branca, e mais ainda, com Nika, a peça branca no tabuleiro final. Quer saber tudo sobre o que significa virar o mundo de cabeça para baixo, o poder final do Deus Sol? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu estou trazendo um vídeo muito legal pra vocês que eu tava muito ansioso pra fazer, que é o Dome Reverse. Chegou o Rox, aí atrapalhou tudo, né? Porque o Rox é hype total. Eu adoro esse personagem, eu tenho um milhão de coisas pra falar. Mas Rox, deixa a gente falar de outras coisas interessantes, porque Imu, possivelmente vilão final, apareceu mostrando o Dome Reverse, virando as peças pretas do tabuleiro. Mas o que acontece quando as peças brancas começam a fazer os seus movimentos? Será que Nika, o tambor da libertação, consegue reverter quem foi transformado pelo Dome Reverse? Mais ainda, o que significa virar o mundo de cabeça para baixo? Como isso se conecta ao tesouro One Piece? Tem muita coisa legal nesse vídeo que vai explodir sua cabeça, vai sair aqui fazendo 1 bilhão de teoria. Se você é novo no canal, vai na maciota para não tomar um Dome Reverse. Agora, se você é a pior geração, eu sei que você já virou as peças tudo pro branco e deixou um like nesse vídeo. Ah, mas calma. Antes disso, dá um confere aí no nosso momentinho Alura. Galera, o mercado de tecnologia avança todos os dias, a cada momento. Então imagine poder acompanhar essa evolução sem perder nada. Porque chegaram os planos de 24 meses da Alura depois de muitos pedidos, pensados para quem quer acompanhar de perto as mudanças da área tech com constância, profundidade e liberdade para aprender no seu próprio ritmo. Com 730 dias de acesso ilimitado à plataforma, os alunos poderão se aprofundar em trilhas de formação, desenvolver novas skills, construir projetos do zero, participar de mentorias, se preparar para certificações e se manter atualizado com todas as tendências que estão mudando o futuro do mercado. É mais do que um plano, é um convite para uma jornada de evolução contínua. Chegou a hora, conheça a Alura. Com uma matrícula só você ainda vai ter acesso a todos os cursos da escola e você pode começar bem com esse super desconto de 15% usando o link que eu deixei aqui na descrição para você. Clica aí e aproveita. Então vamos lá, pior geração. Quando Imu foi apresentado pela primeira vez, ninguém realmente imaginava que ele teria um livro de magias à disposição. O capítulo 1150 de One Piece chocou quando Imu começou a exibir o seu arsenal de armas, até então surreais para a série. Todo o poder de Imu parece ser de natureza quase mágica. Ele pode usar os dedos para desenhar pentagramas no ar e usá-lo para invocar ao que parece qualquer coisa, como se estivesse puxando coisas diretamente do misterioso abismo. Imu foi capaz de gerar até mesmo um canhão a partir desse pentagrama e explodir os gigantes. Para nós, pareciam que mitos e lendas do mundo estavam ganhando forma. Nos textos Harley de Elbaf, o deus da floresta foi descrito como tendo invocado demônios. Brook foi chamado de Rei Demônio Satan Sama, que nome, né? Rei Demônio Satan Sama, pelos adoradores satânicos lá da ilha Namakura, graças à sua aparência esquelética e depois também de ser invocado em um círculo mágico idêntico ao utilizado por Imu. As frutas do diabo, em particular, são nomeadas como tal por conta de uma lenda de que foram encantadas pelo próprio demônio do mar. Imu converteu a fábula em fatos e então conjurou um livro mágico que parece conter feitiços. Em essência, Imu é um mago que pode fazer praticamente qualquer coisa. Se é um poder inerente ou uma Akuma no Mi super poderosa, ainda não sabemos. Mas, de fato, é muito interessante. Alguns dos poderes de Imu incluem a capacidade de fortalecer o corpo que possui e até mesmo tornar
outras pessoas imortais, colocando a marca no abismo dela. Imu também pode conceder uma força tremenda aos outros seguidores e muito provavelmente pode lhes conceder frutos poderosos ao qual tem acesso. E não importa para quem você perguntar, é unânime entre os fãs que o poder de Imu é quebrado. E tudo isso é possível também graças a uma técnica chamada Dome Reverse. E para entender o Dome Reverse é preciso entender a técnica que precisa ser executada antes dela. Inicialmente, Imu, ao que parece, precisa de reis para que o seu jogo de tabuleiro se inicie, e por isso que ele nomeia Dor e Brog como sendo os reis temporários de Elbaf. E o Dome Reverse acaba sendo um poder que permite Imu trazer à tona o lado inverso de alguém, ou em outras palavras, conceder o poder maligno a esta pessoa, invertendo sua personalidade. Para usar o Dome Reverse, o Imu precisa usar um contrato demoníaco e uma vez lançado, o alvo começa a afundar no solo, virando de cabeça para baixo. É altamente provável que nesse ponto Imu possa fazer diversas coisas com quem assina o contrato, que, olha só, não é assinado de bom grado, tá? O Imu só puxa o contrato e ele mesmo coloca ali o carimbão e a pessoa já está dentro do seu domínio. Então quando ele vira o alvo de cabeça para baixo enquanto afunda, não sabemos de fato o que acontece. Pode ser que ele está trazendo uma segunda alma demoníaca diretamente do abismo. Talvez existam doppelgangers de cada uma das pessoas presentes nesse abismo, que pode ser o próprio inferno. Eu gosto muito de Thriller Bark, onde quando Moria é introduzido e o seu poder das sombras, Nico Robin acaba nos contando que a sombra é como se fosse a segunda alma de alguém. E basicamente pode ser que Imu está trazendo a alma sombria à tona usando o Dome Reverse. Porque quando eles emergem dessa virada de mundo, a personalidade muda completamente e eles se tornam uma versão maligna de si mesmas. Então, em outras palavras, o Dome Reverse transforma em escravos permanentes de Imu, ao que parece para sempre. O poder de Imu acaba sendo representado dessa forma estranha que lembra um jogo de tabuleiro também chamado Reverse. E no Reverse os jogadores usam discos com uma face preta e uma face branca. O objetivo de cada jogador é cobrir o máximo possível do tabuleiro com sua própria cor. Para isso ele faz um sanduíche, por falta de um termo maior, nos discos do oponente, e quando ele consegue dominar, ele simplesmente o vira, tornando da sua cor vencedora. O ponto mais curioso, galera, vem um pouquinho depois que o Brog demoníaco emerge depois de ser virado de cabeça para baixo, porque ele fica encantado com a força que conseguiu e diz: que poder é esse? Sinto que posso fazer qualquer coisa. E por que essa fala é importante? Porque essa é a mesma fala, exatamente a mesma fala que o Luffy diz quando ele desperta pela primeira vez e se sente a pessoa mais livre do mundo. Ou seja, o poder de Imu, ao que parece, concede também a mesma liberdade que o Gear 5. A grande diferença é, Luffy de fato é o mais livre de todos, inclusive ao ponto de conseguir fazer o que quiser com essa liberdade. Já o Deimu não tem tanta liberdade, afinal ele força as pessoas a esse contrato e parece que ele liberta uma versão maligna e não necessariamente a pessoa se sente mais livre. Mas então vem a dúvida, Imu tem as peças pretas, mas o que acontece quando as peças brancas aparecerem no tabuleiro? As mesmas regras vão se aplicar? O Luffy, na forma Nika, vai conseguir libertar os seus aliados ao conceder uma espécie de poder compartilhado? É uma teoria muito antiga de que o poder de Nika de fato possa ser transformar outras pessoas nas versões de humanos de borracha, ou pelo menos conceder os poderes de liberdade. Inclusive, Bonica vem sendo teorizada aqui agora que não é um futuro alternativo que a Bonnie imaginou, e sim algo que o Luffy fez de uma forma inconsciente. Não dá para duvidar disso depois de ver o que Imu consegue fazer. E se Imu é uma antítese de Nika, talvez Nika sim consiga compartilhar o poder da liberdade com as outras pessoas. A escolha do Oda para Imu-sama ter um poder muito parecido com um jogo de tabuleiro se torna muito significativa porque ela se expande não somente a Elbaf, a Luffy e a Imu, e sim ao próprio mundo. A bandeira do governo mundial já parece representar peças de reverse, e em uma última análise, todos os reinos que o Luffy já salvou podem ser consideradas peças brancas nesse tabuleiro. Provavelmente é por isso, inclusive, que o Rei Cobra acabou morto e porque Elbaf
está no mapa de interesse de Imu agora. Arabasta é basicamente uma ilha do começo da Grand Line e Elbaf praticamente uma das últimas, se não a última ilha habitada. Tudo é estratégia, porque se Imu tem as duas ilhas sendo controladas, ele consegue sanduichar qualquer inimigo que apareça entre ele. Indo um pouquinho além, galera, quando o golpe, isso aqui eu acho bem legal, tá? Quando o golpe foi utilizado nos gigantes, a cena desenhada por Oda lembra muito o mundo de One Piece com a linha vermelha. E é então que chegamos no grande ponto derradeiro dessas ideias. A fala de Gold Roger e posteriormente Barba Branca em Marineford. Vamos virar o mundo de cabeça para baixo. O mundo de One Piece pode estar preso num processo de Dome Reverse. Talvez o Calm Belt seja a posição neutra da Red Line e o processo pode ter se iniciado lá no primeiro mundo. No século perdido, que é o segundo mundo, Joy Boy lutou por isso e agora é uma batalha para inclinar a balança para um lado ou para o outro. E potencialmente o Luffy, quando achar One Piece, que, bom, uma peça que casa muito bem com os temas de jogos aqui de tabuleiro, ele vai virar o mundo de cabeça para baixo de uma forma um pouquinho mais literal do que a gente imagina. Não só destruindo a Red Line e deixando os 4 Blues se juntarem, porque de fato parece que o mundo está preso, estagnado em alguma forma que a gente ainda não conhece de fato como é. E Imu-sama diz que os gigantes, depois de virem para o Dome Reverse, são, ao que parece, a verdadeira forma que deveria habitar esse lugar. Interessante isso, né? Notem que no primeiro e no segundo mundo dos textos Harley, o mundo sempre estava imerso na escuridão. Embora o sol tenha sido mencionado em certa medida, a escuridão sempre parecia dominar. E somente no terceiro mundo, o sonho de Roger e Luffy vai se tornar realidade e libertar o mundo da escuridão. Então, depois desses capítulos de introdução do Dome Reverse e do poder de Imu-sama, a frase de efeito de Roger virar o mundo de cabeça para baixo faz muito mais sentido, pelo menos para mim. Eu acredito que isso se refira ao ato de virar as peças no tabuleiro e talvez Joy Boy faça todas as peças virarem, não só aliados, mas potencialmente o mundo inteiro. E isso é o mundo virando de cabeça para baixo. Muito interessante, né, galera? Eu acho que é uma escolha bem deliberada do Oda colocar Imu-sama, o vilão final, com um poder que remete a jogos, principalmente um jogo de tabuleiro onde as peças acabam sendo viradas. Isso certamente se conecta à fala do Roger. Eu não acho que o mundo de One Piece vai ser apenas quebrado ali a Red Line. Beleza, o mundo continua e não, tem que ter alguma coisa, tem que ter um Dome Reverse para que o mar abaixe e talvez apareça outra coisa, todo o apogeu do que foi esse mundo. Eu acho que vai ser um pouquinho mais literal, tá? Se tem alguma teoria sobre isso aí, sobre o Dome Reverse, as peças brancas, o tesouro One Piece e como Nika pode virar as peças contra Imu nesse momento, coloca aqui nos comentários, eu quero saber o que vocês pensam. E se gostou desse vídeo, deixa um like, tá bom? Até a próxima, valeu por assistirem, fui!